10 livros que você precisa conhecer se você quer iniciar uma nova renda ou um novo negócio. E por que esses livros são tão importantes? Porque eu te indico tanto. Porque esses livros eles vão te trazer uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, insights muito poderosos para você ali colocar em prática dentro do seu negócio. E mesmo que você não goste tanto assim de ler, eu te indico que você procure um audiobook, onde você pode estar fazendo ali alguma coisa e ouvindo, mas não deixe de conhecer esses livros. São extremamente importantes para nós empreendedores. Então, lembrando que os livros que eu vou te indicar hoje, eles não estão aqui por nenhuma ordem, não é um top 10, não é da minha preferência também, os meus favoritos. Todos eles são importantes e cada um tem uma proposta diferente. Então, eles não estão em ordem, tá numa ordem aleatória. Só lembrando para você não imaginar que é do melhor para o pior ou vice-versa. Então, o primeiro livro que eu vou te apresentar hoje é esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro é um best-seller. Olha, ele é até grossinho assim pra você ler, tá vendo? Em várias páginas aqui, mas é um livro preciosíssimo. Esse livro aqui, ele fala de duas versões, não é? Do pai rico e do pai pobre. O pai pobre, né, era o pai dele biológico, que apesar de ser um professor, um homem com muitos estudos, ele tinha a mentalidade muito limitada. Então ele conta as lições que aprendeu com o pai pobre, né, o pai biológico, e com o pai rico, que era o pai do melhor amigo dele de infância. E esse pai rico era um homem muito bem sucedido, com uma mentalidade assim surreal sobre negócios, vida financeira. Então o livro é basicamente ele contando essas duas versões que ele conviveu e aprendeu, as lições que ele aprendeu particularmente com o pai rico e com o pai pobre. Então é um livro assim riquíssimo, uma leitura fácil, que você lê assim, aquela leitura gostosa, mesmo sendo um livro até grossinho, né, em páginas, você consegue ler ele de uma maneira muito dinâmica. Então é um livro assim cheio de lições que eu adorei, super indico. E gente, antes de continuar, eu só queria dizer que todos esses livros que eu vou indicar você encontra facilmente em livrarias, você encontra facilmente pela internet, mas se você quiser adquirir eles com desconto, todos os links de cada um desses livros estarão aqui na descrição desse vídeo, para você garantir o seu aí com descontos, tá bom? E o segundo livro de hoje é esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. O nome dele, se eu não me engano, se pronuncia Harv Eker. Então esse livro maravilhoso. Esse livro aqui ele vai mostrar como a nossa capacidade e mentalidade sobre o dinheiro, ele vai influenciar se a gente vai ser bem sucedido ou não. Então esse livro ele traz assim cada ensinamento sobre os segredos da mentalidade milionária, não é? Ele traz como se fossem arquivos. E cada arquivo ele vai mostrar por uma perspectiva da mentalidade pobre e a mentalidade dos ricos. Então é bem bom mesmo. E ao final de cada arquivo, que seria os ensinamentos, ele tem também como se fosse uma tarefinha de casa, uma aplicação para a gente fazer, pensar, responder. Então ele é um livro bem prático, uma leitura também bem dinâmica e assim com ensinamentos maravilhosos. Super indico Os Segredos da Mente Milionária. O terceiro livro é o Pega a Visão, de um autor brasileiro, o Rick Chester. Acho que você já ouviu falar dele, se não eu vou te contar um pouquinho. Esse livro também é uma leitura muito gostosa, você lê o livro em um dia brincando, assim. Ele conta a história do Rick Chester desde a infância, todas as dificuldades em família que ele passou, conta como foram os primeiros empreendimentos dele, ele já era uma criança empreendedora, então muito interessante mesmo, a história de vida dele muito forte. E assim, o que mais chama a atenção no livro Pega a Visão, do Rick Chester, é que ele é gente como a gente. E assim, mostra toda a trajetória dele, como ele chegou ao nível que ele tá. Se você não sabe, o Rick Chester, ele era ambulante, ele vendia água nas praias do Rio de Janeiro, não é? E ali ele começou a influenciar outros ambulantes com uma mentalidade empreendedora. Então, assim, mesmo ele sem ter recursos de muito conhecimento na área da educação financeira e empreendedorismo, ele era um cara que ele já tinha essa visão mesmo de empreendedorismo. Então, o livro dele é riquíssimo, não só pela história dele, que além de muito forte, ela é inspiradora, traz muitos conceitos, muita mentalidade sobre empreendedorismo também. E não é empreendedorismo assim, de franquias, de coisas grandiosas. É de gente como a gente. Quem começa a empreender vendendo água no sinal, quem começa a empreender vendendo um geladinho, um cachorro quente. Então, assim, é muito bom esse livro. Eu super recomendo. Ele é um pouquinho grossinho assim, mas é uma leitura muito gostosa. Você lê em um dia brincando. Agora, antes de irmos para o quarto livro, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para apoiar o meu trabalho, não é? E para que o YouTube também indique esse vídeo a mais pessoas que estão aí procurando indicações de livros nessa área de financeiro e empreendedorismo, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu joinha aqui para me apoiar. A nossa quarta opção é o Seja Foda, do Caio Carneiro, um autor brasileiro também. Isso aqui, gente, Seja Foda não é um palavrão, tá?
Pelo menos aqui na minha região é considerado palavrão, mas não é. Isso aqui é uma sigla, né? Cada letra dessa tem uma representação, representar alguma coisa. Então, lendo o livro, você vai descobrir. É um livro muito bom também, da vida do Caio Carneiro, quando criança, o primeiro empreendedorismo dele, ficou gravado na minha memória essa história, né? Ele era criança também. Então, uma história muito bacana também de ler, de aprender, traz muitos conceitos, muita mentalidade por trás, muitos ensinamentos, uma leitura riquíssima. Então ele é um livro de linguagem fácil, uma linguagem que você entende ali rapidamente, uma leitura que você faz também assim rapidinho, em um dia, 2 você lê esse livro. Ele também tem uma pegada mais motivacional, de mentalidade, aquele livro que te impulsiona a querer melhorar, a querer dar um passo inicial, a querer iniciar de algum lugar. Então é um livro bem que eu achei que ele impulsiona muito. Gostei bastante da pegada desse livro. Além de mostrar a história dele, traz também algumas estratégias que ajudaram ele a se firmar como empreendedor. Então é um livro de conceitos assim bem interessantes, eu super indico e eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito do Caio Carneiro, acompanho ele nas redes sociais e assim, maravilhoso. O quinto livro é um bem queridinho meu, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu não tenho ele aqui físico, porque eu li ele, né, online, mas eu vou deixar a foto dele em algum lugar aqui desse vídeo para você saber qual é o livro que eu tô falando. O autor desse livro é o George Clason, não sei como se pronuncia aí o sobrenome dele, mas o George, ele traz esse livro e se passa através de parábolas, né, como se fosse na antiga Babilônia. Só que são parábolas que se remetem aos dias de hoje. Então, praticamente, assim, são parábolas que você pode usar no dia atual sem nenhum problema. E ele usa essas parábolas e ele conta ali várias histórias. São várias histórias, cada uma com um temazinho ali que vai ter essa mesma pegada do financeiro. Então, vai trazer ali dicas de como você investir, dicas de como você empreender, dicas de como você fazer uma reserva de emergência, dicas de você empreender, porque ali tem algumas parábolas que dá a entender que você trabalhar para os outros é como se você fosse ser um escravo, você pegar emprestado é como se você fosse ser um escravo. Então, assim, bem interessante a visão, que mesmo se passando, né, de parábolas lá na antiga Babilônia, é muito contemporâneo. Eu gostei muito da pegada desse livro, e por ser em parábolas, e eu li esse livro, assim, ano passado. Eu gostei muito, porque ele meio que te envolve ali na história. Você se imagina ali naquela época com aqueles personagens. Então eu super indico O Homem Mais Rico da Babilônia, que segundo o livro também era um homem como a gente. Ele veio de baixo e ele criou esse método aí, né, de como se tornar o homem mais rico da Babilônia. Então é como se mostrasse ali as técnicas que ele usou para construir riqueza. Então, ó, super indico, maravilhoso o livro. No sexto lugar, eu tenho mais um livro de autor brasileiro, que é o Flávio Augusto. É um livro Geração de Valor. Eu também não tenho ele físico aqui, mas vou deixar a foto. Esse livro eu li ele emprestado de uma amiga e eu me apaixonei. Ela tinha coleção e eu acabei que eu li todos os livros dela ali num períodozinho do trabalho, quando tinha uma folguinha eu ia lendo. Então ela tinha o Geração de Valor e ela tinha uma coleção do Flávio Augusto. Eu li todos. Vou deixar as indicações aqui para você na descrição. É um livro maravilhoso, também uma leitura muito fácil, muito gostosa de você acompanhar. Que é um livro que, além de falar de empreendedorismo e contar boa parte da história dele, como ele veio, de onde ele veio, como que ele iniciou ali empreendendo. Muito bom você conhecer ali a história dele, porque ele também é gente como a gente. Eu gosto de pessoas assim, porque eu me identifico, eu digo, poxa, é uma pessoa igual a mim, não tem nada diferente assim que eu não possa alcançar. Então meio que dá a entender que você também é capaz. Então eu gosto desse livro, nessa pegada de quando é uma pessoa que veio realmente de baixo e ela construiu, sem ser de herança, né? Sem ser aí de herdeiro e nem de modos desonestos. Então eu gosto muito desse tipo de livro, porque me inspira muito. E ele tem essa pegada meio motivacional, que te impulsiona, que dá uns tapas na cara de vez em quando, meio que pra você acordar pra vida e deixar de ser vítima, deixar de mimimi e construir o futuro que você quer. Então, assim, é um livro sensacional. Geração de Valor é sensacional e todo o resto da coleção. Vou deixar pra você cada um, descrição por descrição aqui, os valores promocionais, se você quiser adquirir. A nossa sétima indicação é esse aqui. Pare de Pensar como Empregado, um autor brasileiro também, o Paulo Vieira. Esse livro ele é fininho, olha, você lê ele bem rapidinho, ele é super fininho, mas uma leitura bem prática. Se você colocar em prática ali nos primeiros dias que você lê esse livro. Esse livro meio que ele te desafia a você pensar com uma nova perspectiva, não só pensando no trabalho tradicional, que é a CLT, mas de você pensar em ter um pouco mais de liberdade e trabalhar para você. Então ele te dá esse desafio assim na mente, deixa essa incógnita, né? Muito bom mesmo.
Esse livro ele quebra um pouco de paradigmas, no sentido assim de você achar que a CLT é segurança, que uma carteira assinada é alguma garantia de alguma coisa. Então ele te faz pensar por um outro lado, um outro ângulo. E te desafia mesmo aí a empreender, trabalhar para você, não ter limites de ganhos, ter uma nova perspectiva no sentido assim de tempo, liberdade de tempo, geográfica. Ele trata desses temas assim bem importantes. Então é um livro fininho, mas de grande efeito. Eu super indico ele pra você. Antes de trazer a 8ª dica de hoje, né, de livro, eu queria só dizer assim, se vocês têm interesse de saber a resenha de cada um desses livros, comenta aqui embaixo para que eu possa saber, porque eu tô falando deles rapidamente, uma visão muito geral. Mas se você quer saber um pouco mais de cada um livro desses, deixe nos comentários que eu trago a resenha completa, com detalhes mesmo, para que você possa, antes de adquirir, já conhecer ali do que se trata o livro, tá? E a 8ª dica é esse aqui. Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Esse aqui é um best-seller. Esse não é o primeiro livro do Napoleon Hill que eu leio, e todos os livros dele que eu li até agora são bem bons mesmo. Deixa você com a pulga atrás da orelha pensando e querendo agir. Esse livro se trata mais de riqueza, de prosperidade, de mentalidade de sucesso, então ele já é um livro mais voltado para esse tema mesmo. E ele é um livro meio que baseado em entrevistas de pessoas milionárias, né? Ele vai trazer ali os conceitos, as estratégias, técnicas que essas pessoas usam. Então é um livro bem interessante de ler, ele é diferente, é uma pegada bem diferente. Ele é um livro que traz princípios para você alcançar sucesso, alcançar seus objetivos, e eu diria que ele é um livro para quem pensa grande. Se você não tem mentalidade financeira, pensa muito pequeno ainda, então nem vale a pena ler, ou então você vai ter um choque de realidade muito grande. Ele é um livro mesmo para quem tem pensamento grande, sabe? A penúltima opção de hoje, de livro que eu vou trazer de indicação, é esse aqui, Sociedade com Deus. Esse livro ele não é tão conhecido, né? Os autores dele são brasileiros também, são dois, o William Douglas e o Rubens Teixeira. Esse livro aqui ele tem uma pegada cristã, certo? Eu sou cristã, então eu tô indicando aqui porque também faz parte da visão assim de financeiro, empreendedorismo. E ele traz assim princípios sobre você trabalhar com uma sociedade com Deus. Você não trabalhar para homens, você não trabalhar para você mesmo, você não trabalhar com esse ego, mas você fazer uma sociedade com Deus. Ele vai trazer princípios cristãos sobre vida financeira, sobre prosperidade, abundância e sobre como você trabalhar colocando Deus como centro do seu negócio. Esse livro ele traz muitos valores cristãos sobre finanças e assim eu super indico porque ele mostra que você pode ser rico, você pode ter sucesso, você pode ser um empreendedor, ter seu próprio negócio, pode ser grande, você pode ter uma vida abundante, sem esquecer e sem deixar de lado os seus princípios como cristão. Então eu gosto muito desse livro e eu indico, porque às vezes a nossa mentalidade com o dinheiro ela é um pouco suja, né, devido à nossa cultura. Mas esse livro ele traz valores e princípios bem interessantes. Então eu super indico, se quiser a resenha dele, porque esse aqui, para quem é cristão, eu acho que já teria muito assunto para falar, devido à cultura do dinheiro que tem na nossa mente. Então se quiser a resenha dele eu posso trazer. Mas é muito interessante, ele também não é tão grosso, você pode ler também facinho, muito bom. E a última indicação de hoje é a Psicologia do Dinheiro. Eu também não tenho esse livro físico aqui, porque eu também li através da internet, mas eu vou falar basicamente aqui sobre ele rapidinho. A Psicologia do Dinheiro é de um autor chamado Morgan Housel, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome, e ele mostra nesse livro como que o nosso comportamento, a nossa mentalidade pode influenciar diretamente na questão financeira e na forma como a gente lida com o dinheiro. Por isso que o nome do livro é a Psicologia do Dinheiro, porque tem mais a ver com a mentalidade e o comportamento, a forma como a gente lida. E esse livro é um livro bem prático, que ele traz lições sobre como a gente lidar melhor com finanças e com dinheiro. E ele não é um livro ensinando a fazer fortuna, sucesso, ele é mais um livro de mentalidade e emoções mesmo, para que você entenda qual é o papel do dinheiro na sua vida e tenha isso como uma forma de equilíbrio na sua vida financeira. Então ele é bem interessante mesmo. Vale a pena dar uma lida nesse livro, porque ele vai, talvez, aí trazer uma mentalidade bem diferente sobre a forma como você lida e como você vê o dinheiro. Então tá aí, 10 indicações de livros para você que quer aprender mais sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre riqueza, sobre mentalidade, sobre motivação também. São 10 livros que eu já li, que eu indico, que eu gosto muito, são bem famosos mesmo, né, a maioria desses, e que eu acho que vale a pena você dar uma lida se você está querendo entrar nesse ramo de renda extra e empreendedorismo, porque vai te ajudar aí a crescer e expandir a sua mentalidade.
É como tem aquela frase que fala que conhecimento liberta. E realmente, quando você abre a sua mente e você tem ali todo o conhecimento, você fica liberto de muitas crenças limitantes, de muitas culturas assim que sujaram o papel do dinheiro, do sucesso, da vida financeira. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para apoiar o meu trabalho. Obrigada por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!